Olá, ouvintes do Conexão Árvores, aqui Juliana Gatti apresentando para vocês e quem também está nos assistindo no YouTube. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso episódio está muito especial. Nós vamos mergulhar no universo da Mata Atlântica com um convidado que é pura inspiração. Ele é Jorge Ferreira, um naturalista e forager que não apenas estuda e documenta a riqueza vegetal do nosso bioma tão especial, tão importante para o nosso país, mas também nos ensina a interagir com a Mata Atlântica de uma forma sustentável e cheia de sabedoria. O Jorge tem um olhar apurado para os ciclos da natureza, um conhecimento profundo sobre as plantas silvestres, desde as características botânicas até o uso medicinal e alimentício. Mais do que um especialista, ele é um guardião de saberes ancestrais e um promotor da conservação, reconectando as pessoas à natureza por meio de workshops, expedições e muita troca com especialistas do mundo inteiro. Preparem-se para uma conversa fascinante. Jorge Ferreira, muita honra receber você aqui no Conexão Árvores. Gratidão por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente nesse tempinho. Maravilhoso. Obrigado a você por essa energia depositada nesse assunto tão especial e que, de fato, é tão importante, né? Não é uma coisa só de beleza, mas é uma relação de muita estrutura para a vida, muito importante que a gente expanda a nossa consciência e conheça, de fato, as nossas árvores, né? Nossas plantas da Mata Atlântica, que é esse bioma que você já falou que é tão importante para o Brasil. Então, obrigado pelo convite e vamos trocar ideia, né? Eu acho que bater esse papo é sempre muito enriquecedor, porque tudo que você pronuncia para fora, você fixa para dentro, né? Então é muito bom falar de um assunto que a gente ama, porque nutre muito o coração e traz energia para continuar a jornada. Verdade, é isso mesmo. A gente está nutrindo e cuidando das sementinhas de amor aí que a gente tem pelo ambiente natural que sustenta a nossa vida, né, Jorge? E fazendo essa rede aumentar e ganhar forças. Com certeza. Sempre pelo amor. O amor cura e como as plantas curam. Verdade, é isso aí. Queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua história, porque a gente sabe que, né, você já é super conhecido, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, mas a gente imagina que, né, a experiência da comunicação, ela também atinge novos públicos, né? Então, se você pudesse contar como esse tema, né, da relação das pessoas com a natureza, como você construiu esse processo metodológico, né, com que você trabalha hoje, como é que começou a fazer parte isso da sua vida, se tem conexão com a sua infância, né? Então, se puder trazer assim rapidamente, mais brevemente, mas de uma maneira, né, que nos conecte com o seu momento atual e uma linha do tempo aí da sua vida, a gente vai ficar muito feliz de conhecer mais e novamente. Bom, eu venho de uma família, né, que já tem uma relação muito íntima com a natureza, com a agricultura principalmente, né? Principalmente eu digo porque a agricultura é essa relação com a natureza, mas muitas das vezes você está muito pautado em sobrevivência, né? Então eu venho de uma família que tem uma pegada muito forte com a sobrevivência mesmo, de plantar, colher e tudo, né? Assim, meu pai, minha mãe. E essa conexão que eu acho que cresceu muito na minha vida, no sentido de crescer como missão, vem nessa semente que eles plantaram na infância, né? Que é de uma vida mais integrada à terra, seguindo o ciclo da natureza, entendendo o sol, entendendo a lua, a chuva, e cada planta que você coloca no solo, né? Cada pé de mandioca existe uma conexão com aquela planta, né? Qual época é o ideal de plantar, colher, o que fazer com a colheita e comemorar a colheita. Então, eu acho que quando você entende esse ciclo, o amor que surge internamente sobre o verde, né, sobre o vegetal, é muito especial, independente de quem é esse vegetal, muitas das vezes, mas pelo vegetal, né? E essa paixão cresce, e aí, é claro, eu sempre fui muito curioso, muito perguntador, sempre fiz 1000 perguntas, não deixei de ser assim até hoje. Então, eu perguntava muito para o meu pai, qualquer mato que crescia do lado do pé de mandioca, do lado do pé de feijão, eu queria saber o que era. Mas minha mãe tinha muita coisa de fazer xaropes, fazer chazinho pra gente. Então, eu tinha muito essa bagagem ali entre plantar na roça com meu pai e com a minha mãe também, mas muito com a minha mãe cozinhar e entender das ervas medicinais. E perguntando, então eu sempre fui muito perguntador. E aí aprendendo os nomes populares e o porquê de pra quê, quem foi que te ensinou, pai, mas por que você sabe disso? Quem foi que te ensinou? Ele tinha que me explicar quem ensinou a ele, entendeu?
E aí essa relação acho que vai crescendo e eu vou ficando mais velho, vou tentando ir além, né? Além daquele cerco, né, dos meus pais, onde eles já compreendiam e eu queria saber mais, graças a eles terem optado em morar no meio da Mata Atlântica, numa área de floresta preservada, que é o Parque Nacional, que na verdade está na área de amortecimento do Parque Nacional Serra da Bocaina, que é no bairro Sertão do Taquari, em Paraty, Rio de Janeiro. E nosso sítio são 3 quilômetros de trilha para chegar na propriedade. Então, nesses 3 quilômetros, imagina quantas biodiversidades, quanta riqueza. E eu sempre provei todas as frutas, eu sempre experimentei as folhas, as plantas. Então, tive que me dedicar para botânica, né? O resultado disso vai estudar um pouco mais. E aí eu me aproximo mais da botânica na época que a gente começa a trabalhar com agroecologia, com agrofloresta, né? Que foi em 2000, mais ou menos, que chega o termo agrofloresta na nossa família. Até então, a gente trabalha com agricultura familiar mesmo, tradicional, nordestina, né, que meus pais são nordestinos. E aí, em 2000, chega a consciência agroflorestal, que é uma outra visão sobre agricultura, sobre a relação com a Mata Atlântica, a relação com o bioma, né? Não com a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é porque a gente estava inserido. Mas a agrofloresta é um conceito que você se relaciona muito mais com o bioma, não só com a agricultura, né, que você quer colocar ali. Mas a agrofloresta é muito essa relação com a agricultura e floresta, né? E esse conceito, ao chegar, ele desperta na gente uma curiosidade muito grande de se aproximar mais ainda da floresta e trazer a floresta para dentro da nossa agricultura. E, nesse mesmo momento, um intercâmbio muito grande com as universidades, né, daqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente, e depois com outras, né, no Brasil inteiro, que a gente chegou a ter essa frequência no sítio ao longo de alguns anos. Ao chegar aos universitários, o meu nível de percepção sobre o que eu já sabia de tradicional dos meus pais e dos amigos dos meus pais, ele vai para uma outra esfera, que é uma esfera de conexão com universitários, que estavam cursando ali a faculdade de botânica, engenharia florestal e tal, e eu começo a descobrir as famílias botânicas. Aí eu cresço nessa curiosidade, eu dou um outro salto para a curiosidade, né? Agora, quem são essas plantas? Então eu começo a mergulhar muito na botânica, mas sou autodidata, por isso titulado como parabotânico, porque desde ali dos anos 2000, né, que eu mergulho na botânica, com essa visão de aplicar diretamente no dia a dia da família, no dia a dia da minha vida, né, e contribuindo com outras pessoas. Então, basicamente, é essa transição gigante, né, que desde uma infância brincando com ervas, com agricultura, até essa grande conexão com pessoas da área de botânica, engenharias e tal. E é claro, né? Eu acho que isso nunca para, e aí você vai encontrando outras pessoas que contribuem com a gastronomia, contribuem com a educação, e contribuem com outra visão sobre esse conhecimento que é tão fundamental para a vida, que é se relacionar com a natureza, né? Maravilhoso isso, Jorge, assim, né? Você é aquela pessoa que veio realmente para construir essas pontes, né? Que começaram a ser fragmentadas, que a sociedade está tão dissociada, né? De uma maneira construindo uma ruptura, que é um problema mesmo, né, para a qualidade de vida, para a sobrevivência humana, né, essa ruptura que a gente está vivenciando, a gente está no meio dessa situação, e você veio com todo esse saber, com toda essa vivência, desde a primeira infância, né, carregando esse aprendizado e se colocando a serviço, né, não retraindo o seu instinto natural, né, como você está falando aí de perguntas, sempre perguntando, sempre querendo conhecer mais e indo na causa da causa, né, na origem da origem. Isso é maravilhoso. E é uma postura que a gente não vê mais tanto por aí, né? Todo mundo pergunta para o pai Google, e eu acho que a resposta está ali, e esquece dessas relações, né? E pensando um pouco nessas relações funcionais, olhando para a temática das plantas alimentícias não convencionais, né? Que dentro desse universo elas são tão importantes, né? Como segurança alimentar de comunidades, como aproveitamento integral de um recurso de sobrevivência, como você mesmo falou, né? E eu entendo que, de alguma forma, elas também são centrais no seu trabalho, que toca no tema da agrofloresta. Como é que você entende as punks serem, de repente, importantes para a conservação da biodiversidade, da Mata Atlântica, da ampliação, da regeneração desse bioma, né, que já sofreu tanto dentro desse processo de ocupação, né? Lógico, a gente sabe que a realidade de Paraty é uma realidade de conservação bastante diferente, né, dentro do cenário de território original de Mata Atlântica no nosso país, mas
como você tem visto esse papel das punks, né, para a conservação e segurança alimentar das populações, na sua experiência? Olha, eu acho que tem alguns pontos muito potentes, muita coisa potente na parte nutricional, muita potência na área de ecologia e muito desafio na área de traumas, de situações de vida, né? Então eu digo porque eu comi muito ortiga, né? Na verdade eu não criei esse trauma, graças a Deus. Mas eu comi muita ortiga, muita capsoba, muito caruru, muitas dessas ervas, né, que a gente chama punk, elas são plantas alimentícias tradicionais, né? Elas são plantas comestíveis culturais, elas são plantas silvestres comestíveis populares, né? A gente come ela, muitas das vezes, no momento de muita escassez de alimento, ou num momento desafiador economicamente falando. E essa relação, porque eu acho que são transições, né? Quando a gente pensar que a gente éramos caçadores-coletores, a gente comia o que comia, que era o que a gente tinha, né? Aí quando vem essa tal sociedade mais moderna, em que você pode comprar em algum lugar alimentos, esses alimentos já não é mais o que é nativo, mas sim o que foi eurocentrado, né? Que veio da Europa e Ásia para cá, e a gente começa a ter outros alimentos, a gente vai perdendo relações com o que é silvestre, né? O que é da natureza daqui. E é claro, né, a gente não pode endeusar um lado nem demonizar o outro, né? Então eu acho que tem coisas que precisa só criar um elo de mais harmonia. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque as punks, elas fazem parte da cultura de muitas sociedades mais carentes da periferia, só que nesse momento de desafio. E se perde a relação que ela tem que fazer parte da sua vida em qualquer momento, porque ela é a nutrição daquele lugar, né? Só que a gente tem esse desafio que é o trauma, né? Muita gente tem o trauma, né? De comer quando era desafiador. E aí isso virou o quê? Peraí. Ficou gourmet, tá? Porque se comer as punks hoje tem um nível, né? Talvez que é aquele lugar de uau, eu quero uma coisa diferente. Quero uma coisa uau, muito inovadora. E aí você quer comer a punk, né? Só que, quando você pensa, esse é um lado bom, porque você usa como se fosse um outdoor de divulgação e publicação, publicidade sobre as punks, que tem que voltar a ser base alimentar das pessoas e que não é só porque você tem necessidade financeira, mas sim porque você valoriza a biodiversidade local. Então, se alimentar das plantas nativas, elas estão mais intrinsecamente ligadas a valorizar o alimento mais próximo possível de você quando a gente pensa em sustentabilidade. Porque aquilo que cresce mais próximo da gente e o ato que você mais faz durante o dia é comer, então comer o que está mais próximo melhor. Porque aí você gera menos impacto fóssil, né? Porque a gente não precisa se deslocar tanto ou gastar tanto com trás de lá para cá, né? Então, quando você pensa em ecologia, é muito lógico. Quando você pensa em sustentabilidade, preservação, é muito lógico. Mas quando você pensa socialmente, muito desafio a ser feito, muito desafio pela frente e muito trabalho a ser feito, né? Então, as hortas urbanas, programas de horta de escola, trilha botânica, caminhada com essa molecada para ver a natureza e, ao mesmo tempo, dar para eles experimentarem uma cana do brejo, uma capsoba, que são plantas que têm sabores agradáveis, um azedinho, um trevinho, vai fazer essa reconexão com esses aromas e sabores que não tem que ser do nosso dia quando você não pode fazer, não pode comprar sei lá, alguma coisa, né, um alface num sacolão. Compre alface também. Aí você faz a salada de alface com azedinha, vai ficar muito mais deliciosa, as duas. Entendeu? Então, eu acho que esse é um trabalho bacana de ser feito e as punks é uma potência, sabe? Porque o termo punk, ele é muito bem-vindo para criar esse elo entre a gastronomia, a educação e essa cultura, né? A parte cultural, ancestral do uso das plantas silvestres. Mas temos que ter em mente de que essas plantas são democráticas mesmo. As pessoas precisam reconhecer e reconectar com a sua história, porque elas fazem parte da história de todo humano, né? E aí, quando a gente fala do Brasil, a gente fala o termo punk. Mas, por exemplo, eu que tive temporada na Inglaterra, lá a gente fala de selvagem, silvestre, plantas silvestres, que eu acho um termo lindo, porque elas crescem silvestremente, né, espontaneamente, né? Então a palavra forager, por exemplo, da minha marca, né, do Instagram, está 100% ligada ao caçador-coletor, que é essa prática de ir ao campo coletar o alimento. Foragear,
vamos foragear ou sair para foragear, é o que os cervos fazem, o que a vaca faz todo dia. Ela sai para foragear, ela sai para caçar alimento na natureza. E a gente fazia isso, entendeu? Só que no termo português Brasil, falar caçador, coletor, é meio pesado hoje em dia, porque caçar parece que você está com uma arma caçando. Então, eu não pude usar esse termo, então eu acabei usando forage. Mas, no fundo, é a mesma coisa. É sair em busca de alimento que a natureza te proporciona, tanto plantas quanto fungos. Você também pode sair em busca, né? Então, isso envolve o quê? Conhecimento ancestral, curiosidade, muita atenção, valorizar o que está mais próximo de você, uma nutrição mais pura, né? Muito mais nutriente, porque cresce espontaneamente, ela tem que se desenvolver com muita mais resiliência para estar aqui naquele lugar onde tem pouca irrigação, pouca água e tal. As plantas têm muito mais nutriente. E aí isso é incrível, né? Isso é mágico. Uma sabedoria aí dos ciclos, né, Jorge? Assim, de aquela planta que está disponível em tal estação, naturalmente, de uma maneira selvagem, de uma maneira ruderal, também é um outro termo que eu já ouvi falar, né? Plantas ruderais. Então, ela, na verdade, ela até muitas vezes está suprindo as necessidades do nosso organismo, né? Nessa troca, a gente vai comer a planta certa daquela estação e vai nos fazer bem, porque pode ser que tenha aí uma conexão. Você já chegou a perceber esse tipo de valor, assim, de nutrientes, o tipo de planta disponível para cada estação, como que isso altera o nossa diversidade alimentar, assim? Uma coisa que é muito clara é que elas são plantas, as plantas silvestres, elas vêm para curar a terra, né? Então elas surgem já numa estação perfeita, no local perfeito, que ela vai contribuir com a ecologia daquele lugar, que é a proteção do próprio solo. E depois já é comprovado, né, pela cultura Ayurveda e tudo, assim, milenar, que se alimentar da espécie que cresce mais perto de você naquela estação é o que o seu organismo precisa para passar aquela estação, né? Para você se nutrir e se preparar fisicamente, nutricionalmente para aquela estação. Então, é mais do que claro de que se você come o que cresce espontaneamente, você está muito mais conectado com a estação, com o lugar, com você mesmo. Então, a saúde parte por aí, né? Às vezes, tem uma relação de tabela nutricional que é loucura, né? Quando você olha assim, vou ver a tabela nutricional da capsoba. Quando você olha, você fala, cara, que tem que comer todo dia. Mas não é isso. O que importa nessa história, nesse conhecimento inteiro? É a diversidade alimentar. É a diversificação no prato, né? A Neide Rigo fala muito isso, a Conceição Trucon fala muito isso, a Lelug fala também disso, porque eu acho que às vezes a gente quer o superalimento, mas o superalimento é comer o alimento certo, na época certa, e colhido de uma forma correta e plantada da forma certa. Esse é o nutriente perfeito, entendeu? Maravilhoso. É como a gente, né, teve uma conversa que eu fiz aqui um tempo atrás com o seu Aurélio, né, que é um grande plantador de árvores, que restaurou toda uma mata ciliar aqui em São Paulo. Ele fala exatamente isso, né, escolher a espécie certa para plantar no lugar certo, e isso pensando na árvore, na cidade. Você trouxe um paralelo aí, né, com essa sua colocação em relação à biodiversidade de punks, né, de plantas silvestres, para uma situação do território, de enriquecimento do território e enriquecimento da população, né, que tem acesso a esse alimento. Muito legal isso, muito legal. E tem nesse ponto que você trouxe do mercado, né, ter valorizado a questão das punks a um ponto de uma economia de luxo, né, mas, como você disse, ela me fugiu agora o gourmet, né? Gourmetização, né? Exato, a gourmetização. Isso você acha que tem uma potencialidade da sociobioeconomia também para as populações, né? Tirando a questão da dor, né? Que eu entendo que tem esse aspecto de estar vinculado a um momento de escassez e que isso tem que ser trabalhado também, que mesmo Sim. assim, né, você pode reverter ou fazer uma troca desse lugar, né, de dor e de falta para um lugar de potencialidade sociobioeconômica, né? Como é que você já viu algumas experiências, se você conhece alguma coisa nesse sentido ou percebeu, né, para compartilhar com a gente? Eu percebo que quando eu falei inclusive até olhando para essa palavra, né, que é gourmetização,
ela tem a sua potência, né? A gente, em nada você pode, né, só ignorar, né? Então, o que eu quero dizer é que, de fato, acabou virando uma coisa desejada muito por quem não tem acesso, quem está muito distante. Aí é desejado. Então, a pessoa monta, né, um cardápio com esse desejo, e aí no caso de um restaurante. E a pessoa que vai comprar também, ela nunca viu, ela, uau, tem aqui um prato punk, quero comer. O que isso tem como impacto é porque a gente mira muito nessa relação do luxo, né? De quem está comendo, espelha e você também quer comer aquilo. Então volta para aquele lugar de que as pessoas que já tinham essas plantas, elas começam a pensar, uau, então tá, estão procurando. Esse é um movimento importante em feiras, principalmente, né? Porque se um chefe de cozinha consciente, que tem alguns deles, né? Tem muitos chefes de cozinha, inclusive quem usa punks no seu restaurante, já é um cara muito especial, já é uma pessoa muito especial. O cara, ou quem seja, né? O homem ou a mulher, chefe ali, já é muito especial, porque ele já percebeu que valorizar essas espécies é garantir mais sustentabilidade para o agricultor, é valorizar a biodiversidade local, é trazer uma inovação para o próprio cardápio, ele também vai se alimentar disso. Então, já é um passo muito importante para a conservação, né, para a manutenção desse ecossistema. A questão, muitas das vezes, é transformar isso ou entrar nesse ciclo de uma forma respeitando a sazonalidade. Esse é o grande desafio. Porque quando um chefe de cozinha ou um restaurante começa a usar, ele tem uma demanda e uma necessidade de usar com mais frequência. E aí isso é muito desafiador para quem colhe, porque às vezes você não encontra mais aquela espécie, ela não entrou num cardápio, você tem que manter, ela deixa de ser punk, porque ou você começa a cultivar ela, e ela começa a virar uma cultura cultivada, né? Ou vai ter que sair do cardápio. Então tem esses gargalos. Então esse é um trabalho que eu tenho feito bastante ao longo dos anos, é de ter um diálogo muito aberto, que os restaurantes tenham cardápios sazonais como é a natureza. Então, assim, vai seguindo a sazonalidade, né? E cria palavras que abracem muito mais, né? Em vez de ser assim, você vai comer uma salada de capsoba. Não, você vai comer uma salada de plantas da época, da estação. Por quê? Porque se o agricultor falar, não achei a capsoba, mas achei a serralha, tá bem-vindo. Não achei a serralha, achei, sei lá, o caruru, tá bem-vindo. A beldroega, tá ótimo. Então você deixa mais flexível. Então esse é um trabalho que eu tenho feito e eu acho que já surtiu efeito em 2 espaços, 3 espaços que eu tenho passado. E a ideia é que isso vire cada vez mais, eu acho que não é modelo, mas que vire como exemplo, né? Porque a gente precisa de exemplos que deram certo para que a gente se espelhe e faça parecido, porque afinal, esses atos, eles podem mudar muito o curso do planeta a partir disso, né? Porque quando você pensa que você está abrindo floresta para plantar espécies que vieram de fora, e se você valoriza as que já estão aqui, cara, isso é um passo muito incrível economicamente. Você está economizando em tudo, é em água, é em transporte, é em tanta coisa que é importante para todos, sabe? Agora, social. Vale. É um passo de formiguinha, sabe? Então, não é uma coisa que vai fazer surtir grande efeito em larga escala, embora é o que a gente sempre pensa e quer, né? Não, são passos assim que a sua consultoria, né, tem levado para alguns restaurantes, alguns espaços, até marcas, né, de, enfim, um monte de produtos aí diferentes que você tem trabalhado, que eu acredito que é um grande valor, né, que essas empresas têm aberto para tocar com você, para te ouvir, para seguir as orientações, né, e dialogar, né, com esses recursos, com essa visão ecológica, sazonal, maravilhoso, assim, eu tive a chance, né, conheço o Jorge, pessoal, há um tempinho, a gente trabalhou junto em 2021, meio que pegando aí o período de pandemia, vivenciei experiências, né, com ele, assim, e realmente é as empresas que se dispõem, né, a viver essa abertura e incorporar o conhecimento que o Jorge traz, a orientação que ele traz para a valorização dessa cultura ambiental nos seus negócios, para essa diversidade que a gente tem como patrimônio do nosso país, está ganhando anos-luz aí de destaque no negócio deles. E aí, Jorge, eu queria muito que você contasse para a gente também
parece que existe um outro segmento, né, do reino fungo aí, né, que você também tem um contato, uma conexão e um saber importantíssimo que está fazendo se desvendar aqui para a gente, né, a respeito talvez os fungos, me corrija se eu estiver errado, os fungos alimentícios não convencionais, é isso mesmo? Funks? Conta um pouquinho mais para a gente disso. É esse termo mesmo, funk, né? Fungos alimentícios não convencionais, que é essa ideia de trazer os fungos que estão bem esquecidos, né? Bom, a funga, né, que é um termo mais recente, mas muito importante que a gente incorpore na nossa linguagem, né, que é flora, fauna e funga. Que eu acho que é funga, flora e fauna, tá? Porque os fungos vieram primeiro, depois a flora, e aí, claro, a fauna precisou da flora para sobreviver. Estamos a gente aqui nesse contexto. Os fungos, eles surgiram na minha história muito observando também a agrofloresta, né? O manejo agroflorestal, quando você incorpora matéria orgânica, aí começa a brotar os cogumelos nos troncos da poda do ingá, na poda da frutífera ali, e eu comecei a estudar, mas muito voltado para alimentício e medicinal. E claro que hoje eu já estou, né, depois de longo dos quase 10 anos de curiosidade, eu nem digo que é estudo, né, mas uma curiosidade constante, abriu vários outros leques, né, que já sai desse campo só do alimentício, do medicinal, mas também vira biomateriais, né, e agora a gente está indo para o mundo bem forte aí da moda também, que tem potencial gigante, como pigmentos naturais, enfim, N possibilidades, né? Mas sempre voltando para o lugar da educação do olhar, né? Sobre a riqueza daquele local, né? Onde você está pisando, onde você está passando. E que tem sido incrível, né? Porque, sei lá, a gente está crescendo, né? O Brasil está crescendo com uma curiosidade linda pelos fungos, não mais como aquela coisa da década de 70 e 80, que era pelos psilocybes cubensis, são os cogumelos alucinógenos, mas muito voltado para alimentação mesmo. Então o Brasil passou a consumir muito mais cogumelo, né? A gente, acho que tem uma taxa aí que a gente está passando a comer agora de 25 gramas por habitante brasileiro, um número bom, né? Assim, significativo. E o cogumelo, ele não é qualquer alimento, né? Ele é um super alimento, né? No sentido de capacidade de trazer nutrientes que as plantas não vão trazer, né? E aminoácidos incríveis. E aí você tem os cogumelos cultivados, que são muito populares, que todo mundo já conhece, shiitake, shimeji, né? O cogumelo salmão. Só que também temos muitos pré-conceitos sobre os cogumelos, porque você pode comer cogumelo cru, né? No caso, eles em saladas são maravilhosos. Então, o meu trabalho tem passado por todo esse lugar, né, de incentivar que a gente coma mais os cogumelos que já estão no mercado de várias formas, não só um jeito único, porque eles aceitam bilhões de formas de ser preparados. Depois, eles mesmos combinando com os nativos, ou com os silvestres, porque a gente também tem desafio de falar. É fácil falar de uma planta nativa, mas é difícil falar de um cogumelo nativo, tá? Porque eles, como são poros, né, sementes minúsculas, né, estão voando por aí, eles estão transitando de um país para o outro. Então, a gente não tem essa coisa do endemismo dos cogumelos, né? Mas a Mata Atlântica, né, abriga uma quantidade absurda de cogumelos comestíveis. Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, em parceria com a universidade, com pesquisadores, porque não dá para brincar com coisa séria. Então, falar de comer um cogumelo é muito sério. Você precisa saber, né, silvestre, né? Então, você precisa ter certeza da espécie. Para isso, eu criei muita trama, né, muita rede, igual os fungos. Criei esse micélio de conexão com pessoas de diferentes lugares do país para trocar muita ideia sobre esse assunto, porque ninguém aprende nada sozinho, né? Então, eu agradeço muito os grandes mestres da micologia brasileira que contribuíram comigo, e hoje eu contribuo com muita gente, né? Assim, no sentido de dando palestras, oficina, né? Abrindo micotrilhas, né? E conduzindo experiências que levem as pessoas a observar primeiro, fotografar, começar a estudar, e quem sabe uma hora você comece a coletar um cogumelo para você comer. Eu acho que esse é o grande leque, né, da coisa, assim, que a potência é enorme, né? A gente só precisa se aproximar mesmo.
É um universo incrível, assim, né? Que você tem realmente feito um marco, eu imagino, aí na popularização também, porque muitas vezes tem isso, né? A academia, ela se fecha muito, as pessoas não têm acesso, né, ao que está sendo desenvolvido nas pesquisas científicas, o que está publicado numa linguagem muitas vezes bastante inacessível, né, para a população. E aí você, nesse diálogo, nessa rede que você estabeleceu, né, com a academia para aprofundar as questões do fungo, está trazendo isso para o dia a dia, né, para a vida das pessoas, como também, né, mais uma vez aí impactando provavelmente de uma maneira bastante significativa a questão de segurança alimentar também no nosso país, né. Eu imagino que isso vai reverberar de uma maneira muito importante na bioeconomia do Brasil. E imagino que tem aí, não sei, né? Eu sei que você é Mata Atlântica, onde está a sua raiz, né? Você tem toda essa relação, mas você viaja aos biomas brasileiros e outros, né, no mundo. Como que você percebeu a diferença dos fungos ou até mesmo da existência das punks? Conta um pouquinho dessa visão sua de biodiversidade para os nossos biomas em relação às punks e os fungos. Eu acho que é lindo, né, de você ver a riqueza em outros biomas, né? Eu acho que a minha primeira conexão foi com a Caatinga, foi ir para o Nordeste brasileiro e ali viver aquela relação mais seca, rica e bela também, né? Porque eu acho que é a beleza de cada lugar e a riqueza de cada lugar, é muito importante você ser sensível e atento e observador e procurar os mestres de cada lugar, né? De cada território, microambiente. Então, né, isso, né? Tive contato com a Caatinga, fiquei estudando as plantas medicinais lá e comendo muita coisa também, né? Jatobá, eu acho que foi da vez que eu mais comi fruto de jatobá na minha história, na minha vida, assim, de ficar embaixo de jatobá, sei lá, 4 horas comendo farinha de jatobá, que eu amo de paixão. Depois tive contato, né, aqui com o Cerrado, né, que também, cara, que lugar lindo, né? Que bioma lindo, que espaço fantástico. Que fica aqui entre a gente, né, nosso cordão umbilical entre Mata Atlântica e Amazônia, e a Amazônia, né, que também já tive ali oportunidade de fazer grandes expedições bacanas e interessantes de conexão com os fungos e com as plantas. Mas a Amazônia eu fui muito focado nos fungos, tá? Cerrado e a Caatinga foi bem focado em plantas, menos fungo e muito mais plantas, mas a parte vegetal mesmo. E viagens fora, né, que também já fiz viagem fora do Brasil, que aí já teve experiência ambas, muito, muito igual, assim, entre fungos e plantas, né? Porque é extremamente importante essa busca. E para mim foi muito enriquecedor, sabe? Viajar a outros lugares para entender como que, de fato, eu moro num berço tão rico, sabe? A Mata Atlântica é demais, é fascinante. E eu não sei se eu falei, mas acabou de sair um dado muito importante, muito interessante, que fala sobre o número de cogumelos comestíveis no Brasil silvestre, que já ultrapassa 400 espécies, que ocorrem espontaneamente na natureza. Então, essas informações é tão valiosa, sabe, que saia da academia, porque você tem ali uma segurança de pessoas que estão há 5, 6, 8 anos estudando, e aí, de repente, sai uma publicação dessa, é um presente, sabe, para o país, e que a gente faça mais uso dessa observação e transforme isso em educação popular, sabe, que as pessoas, de fato, conheçam, né, essa riqueza, né? Antes você achava que só existia Paris e shiitake, né? Agora você fala, não, tem 400 selvagens, né, que você pode sair aí, de repente, esbarrando no cogumelo. Isso é muito, muito gracioso, sabe, de agradecer muito. E esse número é para a Mata Atlântica ou é Brasil todo? Nível Brasil. Brasil. Maravilhoso. 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 E aí eu quero puxar a sardinha aqui para a nossa conexão a árvores, né? E ainda olhando para as punks e as funks, quais punks árvores você gostaria assim de enaltecer para a gente, talvez, né? Dar um destaque, por que essas espécies talvez fossem tão valiosas para a gente prestar atenção como punks, né? Que talvez a gente não sejam tão usuais. E também fiquei aqui com uma sensação de que será que tem
fungos alimentícios não convencionais que precisam de alguma árvore específica, se você já observou e fez uma correlação desse tipo, né? Que algum fungo, se existe ali algum fungo em conexão com alguma espécie de árvore. Aí eu tô aqui tirando também essa pergunta do chapéu, na surpresa aqui para você, enfim, contar um pouco das suas observações em campo. Eu acho que você fez 2 perguntas que dá 2 podcasts. Eu vou começar pelo que eu tenho menos experiência, tá? Sobre a relação dos fungos com as árvores. Eu não tenho... são chamados fungos micorrízicos. Eles fazem micorrizas, né? Eles estão conectados com as raízes. Aí a gente tem os grandes especialistas do Brasil, que são maravilhosos. Assim, a Maria Alice Neves é uma pessoa que você precisa conhecer, conversar depois. Ela tem um trabalho muito bonito, que é entendendo uma espécie de planta, né, de árvore que cresce na restinga, no manguezal e restinga ali, que ele depende 100% do fungo. Sabe? E o fungo está associado à raiz dela. E aí você não encontra esse fungo em outra planta, você só encontra ali, né? E aí eu já fiz algumas expedições para encontrar esses fungos com ela, fiz com ela. Aí tem o Marcelinho, né, Marcelo Susbach, que é o cara que descobriu a trufa no Brasil, é um grande especialista de fungos também associados às raízes de árvores. E depois eu tive uma experiência de ir em busca desses fungos associados à raiz de uma árvore muito importante no sul da Bahia. Na verdade, é uma árvore muito importante para o Brasil, que é o jacarandá da Bahia, né? Que é o Dalbergia nigra, que é uma árvore muito especial, uma leguminosa, madeira especial demais. Ela foi muito usada para construir móveis, né, de pianos, estruturas importantes. Mas tem um fungo também associado às raízes dele, que aí eu fiz uma expedição em busca, foi o maior desafio, né, ali para achar. Mas é isso, não é um mundo que eu tenho grande experiência, não. Então eu paro por aqui, mas já dou aqui alguns nomes que são, para mim, os feras, né, no Brasil, e tem outros. Agora, como árvore frutífera, nativa, que para mim, assim, eu tenho um grande apreço, eu já falei nela, que é o grande jatobá. Jatobá. Assim, para mim é uma árvore que marca a minha infância, mas marca a infância mesmo, assim. Não é aquela infância né, assim, aquela infância pequenininho indo atrás de fruto de jatobá no meio da floresta selvagem, Mata Atlântica, ombrófila densa, mas em busca daquela vagem porque eu amo aquele sabor, né? O que muita gente fala que tem cheiro disso, cheiro daquilo, sabor de outras coisas, eu falo, não, é jatobá. Então, e eu plantei um jatobá junto com meus irmãos quando a gente tínhamos, sei lá, base ali entre 12 anos, né? Eu sou mais velho, então meu irmão tinha 11 e minha irmã, 4 anos mais nova, já estava aí com seus 9 anos, né? A gente plantou jatobá. O jatobá hoje é uma árvore de 26 metros de altura, né? Com grande DAP, que já dá um braço assim, dando muitos frutos, caindo na cozinha do meu pai, assim, continua lá. Falo do meu pai porque hoje só meu pai está morando no sítio, né? Eles separaram e minha mãe foi para Pernambuco. E esse jatobá continua lá. E a minha conexão com o jatobá vem dessa infância, vem também não só pela questão da punk, que é a farinha do fruto, mas da etno-história dele, né? Que a etnobotânica me cativa muito. Então, quando meus pais me faziam um chá de casca de jatobá para curar várias doenças, né? Que tipo, tá com tosse, chá de jatobá. Ah, meu filho, vira o olho aqui. Ai, aí abri o olho aqui, olhava e falava, você tá meio anêmico, toma chá de jatobá. Desinteria, né? Diarreia, aqui, chá de jatobá. Então você tem tanta coisa ali em volta da planta, lado medicinal, e quando você busca Minaecobário, que é uma planta, o nome científico, que fala tabela nutricional, valor medicinal, cara, é incrível, tudo comprovado cientificamente, bromatologicamente foi analisado, é uma árvore muito estudada. Eu diria que para mim, tá? Minha opinião muito própria, é a árvore mais importante na Mata Atlântica, é o jatobá. Porque quando você pega pelas etnias, né, que habitaram aqui, as histórias, né, dos povos, eles usavam a casca do fruto para uma coisa, que era para queimar, para espantar maus espíritos na oca. Aí você usava farinha, né, para comer, para fazer vários preparados. Aí você tinha as folhas para chá também, que é estimulante natural. Aí você tem o vinho da árvore, que você tira, sai tipo um champanhe pronto, né, que você faz uma perfuração no tronco. Já sai um líquido, como parece um champanhe, até gasificado. Incrível.
Aí você faz o chá da casca, você usa a resina como expectorante. A resina que sai da árvore quando é perfurada por uma broca, ela libera um exudato, né, que coagula em contato com o oxigênio e vira um breu. É chamado breu de jatobá. Esse breu derretido e colocado sobre o peito para curar problema pulmonar é incrível. E assim, eu uso, né, de muitos anos. Então, assim, não tem como não falar dele. Para mim, é realmente uma árvore fascinante. Aí, é claro, aí dá para desdobrar. Tem uma série. Que o cambucá vem na sequência. O cambucá é a minha próxima querida, assim. É difícil, né, Jorge? Vou fazer com você. Você sabe que outro dia a Catarina aqui da comunicação do Árvores, ela falou, vou fazer aquele ou uma ou outra. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou entrar na maior furada do mundo, ter que escolher uma árvore. Eu fiquei doida, doía meu coração ter que falar o nome. Imagino que com você do mesmo jeito. Não, mas eu acho que a minha conexão com o jatobá, ele é o preferente, assim, ele é a minha preferência porque a minha conexão é espiritual com ele, né? É minha árvore totem, assim, não é só de comer o fruto, a coisa vai muito além, assim, sabe? Fiz curso de alpinismo e rapel só para subir no jatobá de 42 metros de altura. Esse eu fiquei, sei lá, 2 anos prospectando essa escalada. Meu pai me ajudou muito em investimento, de comprar coisa. Me apoiaram muito, meus pais. Minha mãe morria de medo, porque eu ficava fazendo o curso de descer de cabeça para baixo nas pedras, não sei o quê, para pegar habilidade e segurança, para conseguir subir numa árvore desse porte, né? Envolve muito risco. E esse jatobá que está no terreno que é da agrofloresta do seu pai, esse jatobá de 42 metros, é isso? Não. Esse jatobá de 42 metros está no meio da mata, não é no meio da nossa agrofloresta, não. É bem na mata mesmo, assim, é selvagem. A gente está falando de jatobá de 450 a 500 anos de vida, né? Nossa, maravilhoso. 5 pessoas para abraçar, são troncos gigantes, né? Riquíssimos, são assim, muito especial. Não, e eu lembro de ter estudado um pouco da produção ceramista indígena, né, no Brasil, e eu lembro de ler que usavam a resina, esse breu do jatobá também, para impermeabilização de potes, né, para cozinha, enfim, com utilidade culinária, né, para aquela comunidade. Eu não lembro exatamente qual era a etnia, né? Mas assim, eu lembro de ter lido isso, que usava como impermeabilizante, dos potes da cozinha. Muito bacana. Interessante. Infinito, realmente, né? É uma planta incrível. Aqui em São Paulo, toda vez eu fico muito feliz. Você sabe que no centro da cidade, no pátio do colégio, onde tem enfim, né, os resquícios ou as lembranças do que foi a primeira construção da ocupação de colonização, né, do nosso país aqui na cidade, que eu acho que foi até feito, né, com os jesuítas, com mão de obra escrava, enfim, tem toda essa história ali muito ainda, de alguma forma, sendo contada ali no pátio do colégio, e ao lado desse espaço tem um sino que foi instalado, que é um sino que eles falam que é o sino da paz, é um sino que tem instalado em vários lugares do mundo, né, e eu acho muito significativo que um sino da paz esteja justamente nesse espaço, que provavelmente foi um espaço de muita dor, né, de muita aflição também aqui na constituição da nossa cidade. E ao lado desse sino são algumas árvores de jatobá, que não são tão antigas, né? Elas não são centenárias ainda, eu acho, mas me traz uma sensação de ancoragem, de um valor espiritual mesmo, que esses jatobás, eles acabam compondo ali, junto com o sino da paz, algum tipo de regeneração dos processos, né, para além da matéria, né, processos aí que a gente sabe que também ficam impregnados, né, na energia dos lugares. Então, eu sinto realmente, nossa, fiquei muito feliz de ouvir isso de você, que o jatobá tem tanto valor, assim, para a tua vida, e que você também, né, sente essa conexão que eu já percebi algumas vezes a respeito dessa árvore. Muito bonito. Legal, muito bom. Jorge, queria, assim, que você... Enfim, você trouxe aqui uma riqueza, um panorama maravilhoso, aprendemos muito com você hoje, né? Mas queria saber como que as pessoas podem
acompanhar teu trabalho, né? Não sei se você tem agenda já para divulgar, enfim, perspectiva de trabalhos que estão vindo por aí. Como é que a gente começa, né, a acompanhar mais tudo isso que você faz, que é tão maravilhoso, e as pessoas puderem, né, te seguir, participar das suas vivências, do seu curso, compartilha aí tudo que você tem planejado para esse ano com a gente. Tá, bom, acho que uma forma de estar um pouco mais por dentro da minha agenda, né, tem sido pelo Instagram e pelo site mesmo. O site, claro, né, a gente tem desafio de ficar atualizando, mas acabei de atualizar, botando 2 agendas lá, de eventos para primavera e eventos para novembro. São imersões grandes, né? Imersões só focadas em cogumelo vai ser na primavera, solstício, que vai ser no dia 22 de setembro. E uma grande imersão agrofloresta, cogumelos e etnobotânica, que vai acontecer no sítio São José. Vai ser no feriado do dia 18 de novembro, né? Que é a Consciência Negra. Vai ser nessa temporada, que aí vai ter convidados especiais, como Tomás Lanza, meu pai. Então aí vai ser um evento composto. O dos fungos, né? Que eu comentei que vai ser no solstício, ele também tem um convidado especial que é o Jefferson Tim. Ele vai vir, né? Dar esse curso comigo aqui, que é um querido também, que é uma conexão linda, né? Com a permacultura, com os fungos, então bacana demais essa soma, sempre especial. Mas eu tenho feito muitas pequenas atividades que às vezes eu nem divulgo, porque está muito atrelado a alguma organização que não sou eu organizando, né? Então palestras aqui em Paraty, algumas acontecem com frequências, e também acontecem em São Paulo, algumas. E vai ter em Trancoso também ainda esse ano. Mas são atividades que vão sendo divulgadas por cada organização, então eu tenho um desafio de não dá tempo nem de pôr na agenda, só deixo que a coisa vá fluindo, mas eu faço sempre post no Instagram posterior, né, e o que é aberto eu divulgo mesmo, aí eu comunico, mas tem outros que já é pacote, já vai acontecer, mas eu estou sempre aberto a imaginar oportunidades também, se alguém tiver, né, ideias e propor convites, aulas ligado a isso, a esse assunto maravilhoso. Eu também tenho muita satisfação em poder contribuir e poder falar do assunto, tá? E agradeço muito, muito, muito esse momento, porque é tão lindo revisitar a nossa conexão, nosso início de caminho e poder compartilhar de uma forma livre, né? Mais livre, assim, de uma forma de bate-papo. Muito bom. Conexão. Conexão árvores, conexão vida, natureza, né? É isso, pulsante, nos inspirando, nos colocando em favor, né? De que esses valores eles estejam cada vez mais presentes aí na vida de todo mundo, que a gente encontre esses canais, né? De conexão, de ponte, inspirado por tanta vida, por tanta diversidade. Que, assim, foi maravilhoso te ouvir hoje, agradeço demais mesmo, novamente, a tua presença, teu tempo, e, enfim, é isso. Não sei se você ficou aqui pensando, se você gostaria de fechar, faça uma provocação. O que é natureza para você, né? Acho que para a gente fazer esse fechamento. Tá bom. Eu falei do site Instagram, mas eu não falei. Você vai escrever depois? Ou é melhor falar? Ah, não, você pode falar qual que é mesmo o site do Instagram. Jorge Forager, né, que é o site www.jorgeforager.com.br e o Jorge Forager é o @ né, no Instagram. No Instagram. Bom, a gente vai fazer os cortes e tá tudo compartilhadinho lá. Bom, o que é natureza para mim? É o passo e o ato mais natural possível do ser humano, né? E a gente é a própria natureza, que ao se conectar com esse lado mais natural, vai estar em uma relação muito mais harmoniosa com todo o outro. Então, seja natural consigo para contribuir com o externo, porque tudo que está em fora também reverbera para dentro. Então, se você não cuidar de fora, você também está mal por dentro, sabe? Então, para mim, a natureza é esse ser mais natural possível em conexão consigo mesmo. Gratidão, Jorge, é isso. Muito obrigada. Um grande abraço, assim, virtual. Em breve espero poder te encontrar pessoalmente. Também deixo um abraço para toda a tua família, para toda a tua
experiência assim que continue sendo muito próspera, muito bonita, nos inspirando sempre. Obrigada mesmo. Obrigado, Amada. Um beijo, tudo de bom. Boa sorte. Até. Até.